Graça e paz, 19 horas e nós estamos dando início aí ao nosso culto da Igreja Metodista em Jacuecanga. É um prazer muito grande poder comunicar a palavra de Deus ao seu coração mais uma vez em nome de Jesus. Nós estamos aí aguardando a chegada dos nossos irmãos e irmãs, os nossos amigos, amigas, para que nós possamos juntos cultuar ao Senhor. Trazermos um culto racional ao Senhor nosso Deus, porque a Deus toda honra, toda glória, todo louvor para todo sempre. Amém. Nós vamos dar abertura a esse momento com uma canção e logo depois estaremos orando ao Senhor para a glória e honra do seu nome. Amém. Vamos estar iniciando o culto com um cântico de júbilo, cântico de alegria, pois estamos alegres por estar aqui mais uma vez louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo a sua graça e a revelação da sua palavra, para que nós possamos ser alimentados nessa noite pelo poder da força do Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de sermos chamados pelo Senhor
e termos, ó Deus amado, a sensibilidade de poder ouvir a Tua voz. Te agradecemos, ó Deus amado, de poder compor, Deus, essa igreja do Senhor na terra, Deus amado, como parte do corpo de Cristo. Por isso, Senhor, como organismo vivo, nós queremos continuar fazendo valer, Deus amado, os Teus propósitos, os Teus desígnios na terra, no nome de Jesus. Senhor, nunca deixe, mas nunca, Deus, deixe que nós deixemos de amar o nosso semelhante, de nos preocupar, de comunicar os Teus planos na vida do nosso semelhante, porque, ó Pai, a Tua revelação para cada um de nós é que amemos o Senhor na vida do nosso próximo. Pai, toma o primeiro lugar, revela-nos a Tua vontade, o Teu querer, e que nesse momento, onde houver uma alma, Senhor, triste, que o Senhor possa trazer alegria. Aonde houver uma alma, Deus amado, desesperada, sem equilíbrio emocional, que o Senhor possa trazer, Deus amado, a ordem em todas as coisas. Aonde houver falta, Deus amado, de recursos, ó Pai, financeiro, recursos, ó Deus amado, de alimento, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa providenciar para a glória e honra do Teu nome. Aonde houver um lar dilacerado, que o Senhor possa envolver nos seus laços de amor, Deus amado, restituindo as famílias. Meu Pai, nós queremos, através desse culto racional, Deus, prestar um serviço ao Senhor para a glória e honra do Teu nome, a saber que o mundo espiritual se movimenta a nosso favor, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queremos dar graças a Deus porque já temos muitos irmãos conosco, graças a Deus. A nossa irmã Adriana Carvalho, a nossa secretária. Nós temos o nosso irmão Rafael Marques, nosso querido irmão, tem se achegado. Nós temos um carinho muito grande pela sua vida, pela vida da sua esposa Ana Paula Marques. A nossa irmã Anne Moreira, também um abraço para o nosso irmão, amigo, pastor Francisco, que temos caminhado juntos. O Felipe, também da Igreja Metodista em Monsuaba. Somos gratos a Deus, porque nós temos amigos, nós temos irmãos, nós temos um povo lavado e remido no sangue de Jesus, que anseia ouvir a sua voz. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Eu quero pedir que você compartilhe essa live, que você possa aí compartilhar nos grupos, de forma que outras pessoas também possam ouvir e serem alimentadas por essa palavra no nome de Jesus. O texto, o título diz assim: A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinal aos companheiros de outros barcos, para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios.
disse Jesus: Simão, não tema, de agora em diante será pescador de homem. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de um texto, de um episódio onde Jesus ele está compartilhando da palavra de Deus a todos que estavam ali ao seu alcance. Uma grande multidão, diz o texto bíblico, a narrativa. E quando o Senhor ele avistou que havia 3 homens com apuros, precisando de um socorro bem presente, o Senhor ele entendeu que aquela multidão já estava, naquele momento, alimentada, saciada a sua alma, e agora ele precisava de ir um pouco mais adiante. A palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E foi exatamente isso que aconteceu naquele episódio, quando o Senhor ele viu a necessidade daqueles 3 discípulos. Embora eles ainda não seguiam Jesus, eles eram homens da pesca, profissionais da pesca, e conheciam tudo sobre mar. Eles sabiam exatamente aonde eles poderiam pescar, a quantidade mais ou menos que eles poderiam trazer, porque eles viviam da pesca dia após dia. E se nós podemos dar um tema a esse sermão, nós vamos dar o seguinte tema: instrução no chamado. A introdução desse sermão diz da seguinte forma: Jesus chamou os seus discípulos a segui-lo e os treinou para dar continuidade ao seu plano salvífico de implantar o seu reino entre os homens. O chamado se dá mediante a necessidade da obra. Todavia, não se trata de simplesmente aceitar o chamado, é preciso aceitar a instrução para o cumprimento do chamado. A instrução, a partir da palavra de Deus, nos permitirá realizar o chamado com consistência e convicção. Nós estamos falando, irmãos, de um evangelho, estamos falando de a propagação do evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus transformador na vida do homem, de uma forma consistente, aonde nós pregamos essa palavra com responsabilidade, pregamos essa palavra com coragem, com ousadia e com poder advindo do Senhor. Nós pregamos, irmãos, essa palavra através do caráter forjado pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Nós não tememos em pregar a palavra. Não é o distanciamento em que se faz necessário de estarmos, eu hoje, no meu lar, ministrando essa palavra, e você aí, onde você está, que vai nos impedir de pregar essa palavra. Mas o mais importante, irmãos, é nós vivermos essa palavra e termos ela bem viva dentro de nós, para que nós venhamos transmitir isso para o outro com verdade, e com verdade o outro sentir e testificar que o que nós estamos falando vem de Deus e não do homem. Queremos, irmãos, falar sobre essa temática, instrução no chamado de Deus. Nós estamos vivendo uma época de escassez no mundo evangélico, aonde todo mundo se intitula mestre, todo mundo quer ser líder, todo mundo quer ser pastor, pastora, missionário, aonde desprezam os dons e talentos de outras pessoas que compõem, que têm exercício no corpo de Cristo,
como o da limpeza da igreja, do templo, como aquele que serve como diaconato, aquele que serve como evangelista, que vai ao campo, enfrenta os intempéries, os fenômenos da natureza, a chuva, o sol, os predadores, traz as almas para o templo, para que o pastor possa acolher no redil, cuidar, sarar as suas feridas e dar continuidade no plano salvífico na vida dessa pessoa. Já não existem mais pessoas que identificam o chamado de Deus na sua vocação. Hoje, a necessidade de ter postura, posicionamento, ter condição, ela comunica que nós somos mais importantes do que os outros. Nós vejamos, irmãos, nesse texto que Pedro, Tiago e João, eles eram profissionais da pesca, eles eram sócios, ou seja, eles eram como empresários na área da pesca. E ali eles enfrentaram o dia D da sua vida, o dia da dificuldade, o dia em que o socorro de Deus precisou entrar em eminência diante deles. Nós entendemos que, como humano que somos, precisamos sempre de invocar e estarmos debaixo da graça do Senhor. Entender que é o Senhor Deus que supre as nossas necessidades em glória, para a honra e glória do nome do Senhor. O tópico 1 desse sermão diz: o chamado nos instrui a reorganizar as nossas vidas. O chamado, ele é importante, e é importante entender que quando o Senhor nos chama, Ele entra em nossas vidas, reorganiza todas as coisas, a saber, supre as nossas necessidades, cura os nossos medos e temores e nos liberta, acalma os nossos corações. Não foi diferente com Pedro, João e Tiago. O problema, irmãos, de entender o chamado do Senhor é que quando alguém nos diz que temos um chamado, nós queremos logo colocar o nosso barco sobre o mar e sair no mar revolto, fazendo uma missão da qual o Senhor ainda não nos instruiu. O chamado, ele cria uma consistência a partir da instrução. Quando nós não buscamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, por meio da sua palavra, estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, quando o Senhor diz vai, nós iremos. Quando o Senhor diz não vá, nós não devemos ir, porque nós precisamos de uma direção de Deus. E aí, nós escolhemos ir sem instrução. E quando nós decidimos ir fazer missão sem instrução, é comparado àquele soldado que não tem nenhuma guarnição, aquele soldado que não se preparou para a guerra, aquele soldado que está totalmente desprovido de toda a técnica, de toda autoridade, revestimento para poder guerrear aquela batalha. Quando nós passamos o limite, os limites no mundo espiritual, nós ficamos como cegos diante das coisas que estão invisíveis aos nossos olhos e nos tornamos presas fáceis para que o adversário, o inimigo das nossas almas, nos afete, nos atinja, ou afete alguém que está ligado à nossa vida e vem enfraquecer a nossa fé e atingir as nossas emoções. Nós queremos trabalhar também o tópico 2, que diz que o chamado exalta a instrução. O chamado, ele instrui, exalta a instrução. Segundo os biblistas, Jesus passa 1 ano e 8 meses ensinando, instruindo os seus discípulos. A notoriedade da instrução aponta para a exaltação do chamado. E a instrução deve ser de forma notável,
porque ela exalta a igreja em sua missão. Veja que quando Jesus viu que a rota de Pedro, João e Tiago não estava alinhada com a dele, logo despediu a multidão e foi dar notoriedade na sua instrução. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Não vale a pena ter apenas um líder ou um mentor, é necessário seguir a instrução recebida. Hoje nós temos nossas lideranças, nós temos as lideranças maiores, temos evangelistas, diáconos, pastores, presbíteros, nós temos bispos, nós temos apóstolos, apóstolas, nós temos pastoras, mas se não apenas basta ter uma liderança, é preciso nós sermos mentoreados, é preciso darmos ouvido a essas lideranças que, segundo a direção do Senhor, nos conduz no caminho de retidão. Apesar de todo o domínio na pesca, Pedro e seus companheiros se viram em apuros. Entendam, irmãos. Aprendemos com isso que, apesar de toda a instrução e conhecimento terreais, conhecimento humano, precisamos chamar Deus para perto de nossas decisões. Caminhar sozinho, sem uma direção, é enfrentar o caos no percurso durante a rota. Nós precisamos convidar Deus para perto daquilo que nós queremos decidir fazer. Seja na nossa habilidade profissional, seja numa decisão, irmãos, num relacionamento, seja numa decisão eclesiástica, no chamado ou não, ou profissional, nós precisamos de convidar o Eterno para perto das nossas decisões e pedir a Ele que é o nosso mentor, para nos orientar como devemos seguir, como devemos proceder, para onde ir, ou se devemos ir ou ficar aguardando uma direção do Senhor. Quando nós passamos os limites da vontade do Senhor, nós tropeçamos, irmãos, e desorganizamos toda a nossa história de vida. E num determinado momento nós nos vemos num terremoto, num furacão, num temporal tão grande que nós perdemos o controle das nossas vidas. Perdemos o controle emocional, perdemos o controle de tudo que está à nossa volta e o que nos resta é frustração. O que nos resta, irmãos, é desistir no meio do caminho, é dizer que não valeu a pena a caminhada, porque antes, quando nós não conhecíamos essa palavra que liberta, que nos traz paz, liberdade, essa palavra que nos traz um conhecimento de um Deus que é gracioso para conosco, nós voltamos a repetir e dizer que nós não enfrentaríamos tantos problemas como hoje nós enfrentamos. Mas eu quero dizer para você que há problemas, há dificuldades temporais que nós enfrentamos que não é advindo do Senhor, que não é o nosso próximo que traz, e que nem é mesmo o inimigo das nossas almas que está trazendo de encontro para as nossas vidas. Eu quero dizer para você que há temporais, há terremotos que vêm de encontro com as nossas vidas, que nos traz o desequilíbrio, que somos nós mesmos que vamos lá e buscamos com as nossas próprias mãos e trazemos para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, porque nós não consultamos o Senhor, não falamos com o Senhor a respeito das nossas decisões. Eu me lembro que quando Moisés, abrindo aqui um parêntese, quando o Senhor mandou que Moisés fosse ter com Faraó e mandar uma mensagem para Faraó, Moisés disse para o Senhor: Senhor, todavia, se o Senhor não for comigo, eu não irei.
mas se o Senhor for comigo, eu irei. Ali nós estamos entendendo, meus irmãos e irmãs, que é necessário chamar o Senhor para perto das nossas decisões, mesmo quando dizem que foi o Senhor quem disse para nós irmos, mesmo quando alguém diz que o Senhor disse que é para nós tomarmos determinada decisão. É necessário nós termos intimidade tal com o Senhor, a ponto de que a mesma mensagem que o profeta trouxe para nós venhamos ouvir do Espírito Santo falar ao nosso coração, trazendo paz e certeza de que aquela decisão não foi do homem, aquela decisão, aquela direção não foi advinda somente do profeta, mas foi o Senhor que nos deu a direção. Porque quando nós ouvimos muitas vozes falando o que devemos fazer, ou o que somos, ou o que devemos ser, irmãos, nós entramos numa confusão tão grande na nossa história de vida, que nós entramos num desequilíbrio a ponto de desistir da nossa fé, da nossa confiança, da esperança que o Senhor nos dá, irmãos, aguardando. Esperança no verbo de esperançar. É aguardar firmemente naquilo que está prometido. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós, nas nossas inquietudes e ansiedade, nos leva aos questionamentos quando o Mestre apenas está dizendo: faze-te ao mar alto e lançai as redes. Nós estamos, irmãos, inquietos, correndo de um lado para o outro. Abrindo outro parênteses aqui, como Jonas, o Senhor mandou que ele fosse para Nínive, quando na verdade ele estava indo para Tarsis. Desceu a Jope, foi para o barco, trouxe tribulação a todos os tripulantes. Ele estava correndo de um lado para o outro, fugindo da presença de Deus, porque o que importava para Jonas era a sua vontade e não a vontade de Deus. E as nossas inquietudes, irmãos, as nossas ansiedades nos levam aos questionamentos, quando o Mestre apenas está dizendo: faze-te ao mar alto e lança as redes. Porque quando o Senhor nos manda ir ao mar alto e lançar as redes, o Senhor está nos mandando prosperar. O Senhor está nos autorizando prosperar, ganhar muitas vidas, ganhar muitos bens. E tudo aquilo que o Senhor faz em nós é para que, através de nós, muitas outras pessoas sejam abençoadas como os barcos vizinhos. Quando Pedro decidiu ouvir a voz do Senhor e ir ao mar alto com os seus companheiros e obedeceu a palavra do Senhor, ele lançou as redes e pescou muitos peixes, a ponto da bênção não somente alcançar ele e os seus companheiros, porque quando nós, irmãos, recebemos muitas bênçãos, e não conseguimos ter um coração generoso a ponto de compartilhar com o nosso próximo, com o nosso semelhante, as bênçãos que Deus nos dá, nós temos tendência, irmãos, a engordar de tal forma a ponto de naufragar, morrermos afogados dentro de tantas bênçãos vindas do Senhor, porque o ministério do egoísmo, ele paira e reina nos nossos corações. Eu quero dizer para você, eu quero dizer para o meu coração que nós somos instrumentos do poder de Deus. Que tudo aquilo que nós adquirimos da parte do Senhor não pode ter um fim em nós mesmos. Tudo aquilo que o Senhor dispensa para as nossas vidas, Ele também precisa ser dispensado através de nossas vidas
na vida do nosso semelhante, porque com a mesma intensidade que o Senhor nos amou, nos ama e ouve as nossas súplicas, o Senhor também ama o nosso próximo, seja ele um pecador ou não. O que nos importa é que nós queremos, em nome de Jesus, te instruir e dizer que vale a pena ouvir a voz do Senhor quando diz: calma, calma, leve o tempo que for preciso, mas e fique tranquilo, eis que estou contigo em todas as fases da sua vida. Sei que a rota é sinuosa, mas é por ela que você vai vencer. Aleluia! A rota, irmãos, às vezes ela tem altos e baixos. Às vezes a rota ela faz algumas curvas. E na rota, às vezes nós olhamos para um lado, nós vemos matos gigantes que ultrapassam a nossa cabeça. E no meio daquela rota, nós às vezes ficamos atemorizados. Nós ficamos preocupados porque dali pode sair algum bicho selvagem, algum predador que pode nos atacar e nos afetar. Mas o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer em mim e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O Senhor também ele nos orientou e disse que se nós bebêssemos alguma coisa mortífera, não nos faria dano algum. Nós pisaríamos na cabeça da serpente. O Senhor nos deu autoridade sobre os demônios. O Senhor nos outorgou poder e autoridade diante da sua presença. O que nos importa, irmãos, não é olhar para o lado ou para o outro ou para trás, aonde o percurso em que nós estamos olhando pode nos causar pavor ou terror. A rota, ela nos dá uma direção para que nós venhamos olhar somente para frente, olhar para o alvo que é Cristo Jesus. E é em Jesus que nós firmamos o nosso coração, a nossa fé. É em Jesus que nós temos a certeza que nós vamos conseguir o sucesso do qual Ele prometeu para as nossas vidas. O grande desafio, irmãos, é o homem encontrar-se consigo mesmo, porque nem toda a rota que está na nossa frente é a rota certa. Nem toda a rota que se apresenta diante de nós, irmãos, é a rota que nós devemos seguir. Às vezes, o nosso coração, por muitas emoções que é liberada, nos mostra um caminho muito fácil. Nos mostra uma rota aonde nós vamos chegar muito mais rápido aonde nós deveríamos chegar. Mas nem sempre a rota que o Senhor escolheu para nós é essa rota do caminho da facilidade, de burlar as coisas, ou de fraudar alguma coisa, ou de mentir. Hoje é 1º de abril, aonde a minha esposa hoje fez uma live e falou sobre a história do dia 1º de abril, que lá no século XVI havia-se escolhido uma data exata para comemorar o Ano Novo. E ali houve-se esse chavão e foi escolhido esse nome dado Dia da Mentira, o dia 1º de abril. Mas quando nós estamos na rota, que é Cristo Jesus, nós andamos na luz, andamos em verdade, andamos de fé em fé. Pode nos custar, irmãos, algumas perseguições, pode nos custar algumas dores, pode nos custar algumas rejeições, mas nós precisamos de andar na luz, na verdade, porque o Evangelho de João 8,32, o Senhor diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós conhecemos Cristo Jesus, o Redentor,
o Salvador do mundo, nós andamos na verdade. E por verdade, nós proclamamos essa palavra e andamos numa vida de reforma de conduta. Andamos numa rota aonde nem todos querem nos acompanhar, nem todos aprovam, mas é nessa rota que o Senhor nos deu a direção para seguir. Eu não vou me prolongar, o sermão ele é muito grande, mas eu quero dizer para você que essa palavra ela possa ir de encontro com o seu coração, ocasionando, irmãos, metanoia, mudança de rota, para que você venha entender que os caminhos do Senhor são muito mais altos, muito mais plano e muito mais reto. Aleluia, no mundo espiritual, para você, em o nome de Jesus. Que você possa, através dessa mensagem, aceitar essa palavra de liberdade no seu coração e receber a paz que somente Jesus pode dar. Entregar a sua vida para Jesus, confessando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que em Deus você alcance a vida eterna em o nome de Jesus. Vamos ouvir mais uma canção e logo depois estaremos dando o término desse culto através dessa live em nome de Jesus. Amém. Yeshua.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos mandar aqui um abraço para os nossos irmãos que nos acompanharam durante essa live, a nossa irmã Adriana Carvalho, nosso irmão Rafael Marques, a nossa irmã Ana Paula Marques, nossa irmã Anne Moreira, nosso irmão Pedro Giardina. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso irmão Pedro estava dizendo que o Senhor Jesus te abençoe, as bênçãos rica e abundante a todo o povo de Deus amado. Amém, meu irmão. Muito obrigado. Deus te abençoe. Também Pedro Giardina tem, aleluia, aplaudido ao Senhor. A nossa irmã Ana Paula, Adriana, nosso irmão Hildebrando, lá da Igreja Metodista de Inhoaíba. Ele tem falado palavra abençoada. Deus frutifique seu ministério, pastor Carlos. Que o Senhor te abençoe, irmão Hildebrando. Felicidade para você, para sua esposa, para toda a igreja amada. Um abraço aí para o vosso pastor também, irmã Adriana. Amém. Senhor Jesus, Ana Paula, glória a Deus. Nossa irmã Cleonice, a minha sogra, glória a Deus. Fica aqui o nosso abraço, nosso carinho a todos vocês. Eu quero convidar a você a compartilhar essa live para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, também em nome de Jesus. Compartilhe no Facebook, nas páginas, onde você puder compartilhar, compartilhe para a glória e honra do nome de Jesus. Vamos ouvir o nosso irmão Pedro Vinícius orando para terminar e logo depois estaremos impetrando a bênção apostólica. Amém. Senhor eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, graças te dou, Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade que o Senhor tem dado para nós estarmos aqui, Senhor Jesus Cristo, ouvir a Tua palavra. Ô Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que muitos queriam estar no nosso lugar, Deus Todo-Poderoso, ouvindo, Senhor Jesus Cristo, um pouco mais sobre Ti, Deus Todo-Poderoso, mas muitos estão doentes, muitos estão em leito, Senhor Jesus Cristo, e eu te entrego agora a vida deles nas Tuas mãos, Santo Espírito de Deus, e assim também, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha tomar a vida de cada um que assistiu essa live, Deus Todo-Poderoso, que eles venham ser impactados pelo Teu poder, Senhor Jesus Cristo, que eles venham sentir o Teu abraço, Senhor Jesus Cristo, que eles venham sentir o Teu amor. Ó Deus Santo Espírito de Deus, nos guarde no período dessa noite, Deus Todo-Poderoso. Acampa os Teus anjos sobre nós, Deus Todo-Poderoso, sobre as nossas casas, Santo Espírito de Deus. E assim essa palavra venha frutificar em nossos corações. Ó Senhor Jesus, que essa palavra venha dar fruto em nós, Deus Todo-Poderoso. Então toma nas Tuas mãos, seja feita a Tua vontade, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Estenda as suas mãos para cá. Eu quero impetrar a bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus guarde as vossas mentes e os vossos corações, na bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Nós te aguardamos no domingo com o próximo culto em nome de Jesus. Nós recebemos aqui, só para poder fazer valer, a nossa irmã Lúcia de Oliveira. Deus abençoe grandemente sua vida, pastor. A nossa irmã Lúcia ainda continua. A vida do nosso cantor irmão Pedro. Deus abençoe a vida do nosso irmão cantor Pedro. Deus abençoe. Muito obrigado. Pedro é o nosso companheiro aí, é o nosso Timóteo. Nesse momento tão complicado que o planeta está enfrentando, o nosso irmão Pedro tem caminhado conosco. Nós temos um ministério muito grande, nosso irmão Luiz, a nossa irmã Tainá, nosso irmão Joey, Gabriel, mas estamos, a maioria, em quarentena. Como o Pedro mora próximo à minha casa, nós estamos juntos, estamos nos resguardando a ponto de estarmos juntos nesse momento, dando suporte à Igreja do Senhor através da live para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te faça muito feliz e que essa palavra venha a ser abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, o seu ministério e os seus bens para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Tchau. Tchau.